Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Hoje, a igreja celebra a exaltação da cruz. Portanto, se trata de uma festa litúrgica. Hoje eu quero mandar aquele super abraço para algumas pessoas que me mandaram mensagens pelo Instagram. Tem o Douglas Bento, que é paranaense, mas mora em Gurupi, Tocantins. E também Luana Araújo, de Portelândia, Goiás. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz. A nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Amém. João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que a liturgia nos propõe é próprio da festa da exaltação da Santa Cruz. Não deveria nos surpreender que a passagem escolhida para esta celebração faça parte do quarto evangelho, porque é justamente esse evangelho que apresenta o mistério da cruz do Senhor como exaltação. Isto já está claro desde o início. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, versículo 14, que faz referência a Daniel, capítulo 7, versículo 13. João nos explica o mistério do Verbo encarnado no movimento paradoxal da descida-ascensão. João 1,14. Com efeito, é este mistério que oferece a chave para compreender a evolução da identidade e da missão de Jesus Cristo, passus et gloriosos. E podemos muito bem dizer que isto não se aplica apenas ao texto joanino. A carta aos Efésios, por exemplo, faz uso deste movimento paradoxal para explicar o mistério de Cristo. Ora, o que significa este subiu, senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra? Efésios capítulo 4, versículo 9. Jesus é o Filho de Deus que, ao se tornar Filho do Homem, nos permite conhecer os mistérios de Deus. Só ele pode fazer isso, pois só ele viu o Pai. Podemos dizer que o mistério do Verbo que desce do céu responde ao anseio dos profetas. Quem subirá ao céu para nos revelar este mistério? Deuteronômio capítulo 30, Provérbios também 30. O quarto evangelho está repleto de referências ao mistério daquele que é do céu. 1 Coríntios capítulo 15. A exaltação de Jesus está precisamente na sua descida até nós, até a morte, e morte na cruz, sobre a qual foi ressuscitado como a serpente no deserto, que, quem olhar para ela, viverá. Números 21, Zacarias 12. João recordará este olhar para Cristo
exaltado na cena da morte de Jesus. Olharão para aquele que traspassaram. No contexto do quarto evangelho, voltar o olhar significa conhecer, compreender, ver de fato. Muitas vezes no evangelho de João, Jesus se refere a uma elevação. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. João capítulo 8. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, ele disse para indicar o tipo de morte que ele iria morrer. João capítulo 12. Também nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus anuncia aos seus discípulos o mistério da sua condenação e morte na cruz. Mateus 20, Marcos 10, Lucas 18. Na verdade, Cristo teve que sofrer tudo isso para entrar na sua glória. Lucas 24, 26. Este mistério revela o grande amor que Deus tem por nós. Ele é o Filho que nos foi dado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Filho que rejeitamos e crucificamos. Mas, precisamente nesta recusa da nossa parte, Deus nos mostrou a sua fidelidade, o seu amor, que não se detém na natureza do nosso coração. Mesmo com a nossa rejeição e o nosso desprezo, Ele opera a nossa salvação. Atos capítulo 4. Permanecendo firme no cumprimento do seu plano de misericórdia, Deus de fato não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Exaltação da Santa Cruz, o amor de Deus que se manifesta. Esta festa da exaltação da Santa Cruz nasceu em Jerusalém, no dia 13 de setembro do ano 335, no aniversário da dedicação das duas igrejas construídas por Constantino, uma sobre o Gólgota, Ad Martyrium, e a outra perto do Santo Sepulcro, a Igreja da Ressurreição. Após a descoberta das relíquias da cruz por Helena, a mãe do imperador, a cruz, instrumento da mais terrível das torturas, em 320 Constantino a proibiu de ser utilizada. Em 614, Cosróis II, rei dos persas, travou uma guerra contra os romanos. Depois de derrotar Jerusalém, levou consigo entre os diversos tesouros também a cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosróis, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. O evangelho que a liturgia nos propõe na festa da exaltação da Santa Cruz, como nós acabamos de ouvir, diz que Deus pretende construir uma relação de amor com cada um de nós. Ele se oferece na pessoa do seu Filho Jesus pregado na cruz. O fato de levantarmos o olhar para Deus nos propõe uma verdade importante. Somos convidados a voltar e a nos reconciliarmos de novo com Ele. O fato de elevar o nosso olhar não nos deve causar medo, mas gratidão, porque tal elevação é a medida do amor com a qual Deus ama os seus filhos no seu Filho. Com efeito, a misericórdia de Deus ilumina as noites da nossa vida e nos permite continuar o nosso caminho. Não pode haver espaço para a indiferença. Não podemos permanecer indiferentes diante da cruz de Jesus, nem com Ele, nem contra Ele. Trata-se de uma escolha que deve ser feita antes de qualquer ação. A vida do cristão é o testemunho de quanto Deus nos amou, a ponto de dar o seu Filho Jesus. A festa da exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro, se conservou nos documentos. Contudo, na liturgia, andou muito lentamente, sobretudo porque o dia 14 estava já ocupado pelos santos mártires Cipriano e Cornélio. A reforma litúrgica pós-conciliar restabeleceu a importância do dia de hoje, que é a festa santificada da Santa Cruz. Para o cristão, a cruz significa a árvore da vida, o trono,
o altar da nova aliança de Cristo, o novo Adão, adormecido na cruz. Brotou o admirável sacramento de toda a Igreja. A cruz é o sinal de Cristo sobre aqueles que no batismo são configurados a Ele na sua morte e glória. Sabemos que tudo neste mundo é passageiro, mas a tua salvação, Senhor, através da cruz, permanece para sempre. Fazei que aprendamos a adorar a Santa Cruz e nela alcancemos força e consolo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.